Opa, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí às nossas aulas de direito tributário. Não é bem aula, né? Eu não posso falar que é aula, não sei nem se eu sou autorizado a falar aula, porque tá muito para baixo isso aqui. Tá, beleza. Bom, paramos aí em competências, né? E aqui fica bem mais interessante o assunto, porque a gente começa a falar das competências de União, Estados, Município e Distrito Federal. E vamos entrar aí realmente na matéria mais bacana de direito tributário, tá? Então, vamos começar lá nas competências tributárias da União. A União é competente para instituir imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto sobre renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras e imposto de territórios rurais. ITR, territórios, não lembro. Mas, via de regra, II, IE, IR, IPI, IOF e ITR. Também é competente para instituir impostos sobre grandes fortunas e possui competência residual para a instituição de tributos. Sem contar aí que é competente para exercer as atividades de polícia e serviços públicos, obras públicas, cobrar taxas e contribuições de melhoria, que são sim modalidades de tributo, empréstimos compulsórios e contribuições sociais, inclusive as CIDs. CIDs são aquelas contribuições de intervenção no domínio econômico. Estados são competentes para instituir o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes, ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, Imposto de Circulação de... acho que é isso. Imposto sobre transporte, imposto sobre propriedade de veículos automotores. Percebam aí que o imposto de veículos automotores não é sobre o veículo, mas sobre a propriedade. Então, o fato gerador é ser proprietário de veículo automotor. Tá? O Estado também tem suas atividades de polícia, seus serviços públicos, obras públicas, mediante as quais há a cobrança de taxas, de contribuições e melhoria. Também temos aqui contribuição social que são cobradas de servidores públicos para custear o regime previdenciário desses servidores. O município é basicamente a mesma coisa nessa parte, com a diferença de que, ao invés de instituir ITCMD, ICMS e IPVA, o município ficou com IPTU, ITBI e ISS, que são respectivamente Imposto sobre a Propriedade de Território Urbano, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e Imposto sobre Serviços. E aí o município também acumula competência para atividade de polícia, serviços públicos, obras públicas, mediante as quais há cobrança de taxas e contribuições de melhoria. Além disso, também há a cobrança de contribuição social dos servidores públicos para custear o regime previdenciário e, como bem apontado aí pela Regina Helena da Costa, o município tem a competência para cobrar contribuição de iluminação pública. Quando a gente fala de Distrito Federal, a gente tem que lembrar lá na nossa aula de constitucional do caráter dúplice do Distrito Federal, porque ele tem uma parte de estado, uma parte de município, né? E aqui no direito tributário não é diferente, porque ele acumula a competência dos municípios e dos estados, passando a poder criar 6 impostos, que são os impostos de competência dos municípios e dos estados, mais as taxas e contribuições pertinentes a esses entes. Então aqui fechamos a competência de cada ente federativo, de cada ente político, e vamos falar de fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade. Tá? Quando a gente fala em fiscalidade e extrafiscalidade, é legal porque os dois estão juntos, né? Porque os dois tratam de competência. Então, fiscalidade e extrafiscalidade são relativos à competência tributária. O meu celular está acabando a bateria, essa aula vai ter que ser mais curtinha. Então, fiscalidade e extrafiscalidade relativos à competência tributária. Parafiscalidade se relaciona à capacidade tributária ativa, que aí sim pode ser delegada, diferentemente do que acontece com a competência tributária, que é indelegável. Então, fiscalidade, sinteticamente, consiste em levar dinheiro aos cofres públicos por meio dos tributos, que tem a natureza de arrecadação, tem esse papel arrecadatório, como eu bem acentuei aí na aula anterior. Enquanto que a extrafiscalidade consiste na
no uso de instrumentos tributários, não só para fins arrecadatórios, mas também para incentivar ou inibir um comportamento. E vamos mudar a chavinha agora, já diferenciamos fiscalidade de extrafiscalidade, e agora o que é a parafiscalidade? Parafiscalidade consiste na delegação da capacidade tributária ativa, que consiste na aptidão de arrecadar e fiscalizar. Lembrem-se, competência consiste em instituir, arrecadar e fiscalizar, e capacidade tributária ativa consiste em arrecadar e fiscalizar. Portanto, parafiscalidade é outorgar, delegar a outra pessoa de direito público ou privado a aptidão de arrecadar e fiscalizar tributos. Então, ficou bem tranquilo aqui. Vamos dar um exemplo, né? A OAB que arrecada e cobra contribuição de entidade de classe, essa contribuição de entidade de classe não é criada pela OAB, mas é cobrada e arrecadada por ela. Se você, advogado, deixa de pagar a anuidade da OAB, quem te executa não é a Procuradoria, é a própria OAB que ajuiza a execução fiscal. Então, aqui ficou bem claro com esse exemplo. A transferência da capacidade tributária por meio da parafiscalidade gera um tributo parafiscal, que consiste no tributo em que houve a transferência do polo ativo ou da capacidade tributária ativa da relação jurídica tributária. Tá? Fechamos aqui fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade. Vamos agora falar de bitributação e bis in idem, as duas vedadas no ordenamento jurídico brasileiro. Então, bis in idem consiste na tributação do mesmo fato jurídico mais de uma vez pela mesma pessoa política, inautorizado pela Constituição. Consiste naquele caso em que o mesmo ente cobra o tributo do mesmo contribuinte mais de uma vez sobre o mesmo fato. Então, se a gente tem, por exemplo, uma empresa que ela gera lucro e, portanto, ofere renda, ela precisa pagar imposto de renda e não é lícito cobrar, portanto, contribuição social sobre o lucro, uma vez que ela já está pagando imposto sobre a renda, que é o mesmo fato, a mesma pessoa e o mesmo ente cobrando dela. Enquanto que a bitributação consiste em dois entes diferentes cobrando do mesmo contribuinte tributo pelo mesmo fato. Exemplo, o ISS, vez que havia uma divergência entre qual era o local correto de cobrança do ISS, entre o domicílio do prestador dos serviços ou o local da prestação de serviços. Então, como tinha essa divergência, poderia ser cobrado dois ISS da mesma pessoa pelo mesmo fato, por dois entes diferentes, mas por um mesmo fato do mesmo contribuinte. Entretanto, isso não é permitido, não é lícito nos termos da Constituição. Bom, agora a gente fala de limitações ao poder de tributar. Existem limitações porque derivam aí do princípio da dignidade da pessoa humana, é um princípio matriz para as outras limitações constitucionais, porque a dignidade da pessoa humana vai abrir espaço para os outros princípios do direito tributário. Isso aí a gente fala um pouquinho mais para frente, mas por hora é importante entender que as limitações constitucionais já instituem uma limitação. Então, quando a gente já põe aqui que a União será responsável, será competente para a instituição, cobrança e arrecadação de impostos sobre renda, ao mesmo tempo, nós já estamos falando que estados e municípios de Distrito Federal não o são. Portanto, a própria limitação da Constituição já exclui os outros entes da competência tributária e, portanto, já garante ao contribuinte que ele será tributado somente por esta pessoa.
os princípios constitucionais e as imunidades constitucionais também são limitações ao poder tributar, mas os princípios são diretrizes para o exercício da competência, enquanto que a imunidade consiste aí na própria ausência da competência, tá? Um pouquinho, só mais um pouquinho a gente para. Princípios do direito tributário, vamos falar aí de princípios gerais que estão lá derivando da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, que se demonstra por meio de certeza e igualdade no sistema jurídico vigente. Então, a confiabilidade, a estabilidade, que é baseada na própria durabilidade e anterioridade e ainda a conservação dos direitos. A segurança jurídica ela é demonstrada por meio da previsibilidade no âmbito jurídico, e a segurança jurídica tributária se manifesta aqui por meio do princípio da legalidade, por meio do princípio da anterioridade, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas, via de regra, aí, os princípios mais importantes no âmbito geral, sem a gente tratar o direito tributário com exclusividade, é a segurança jurídica, dignidade da pessoa humana, isonomia e legalidade. Mas a gente vai falar um pouco melhor aí dos outros princípios. Entretanto, como a gente começa a falar de legalidade, anterioridade, começa a falar da anterioridade comum, anterioridade nonagesimal e a minha bateria está acabando, eu prefiro deixar isso para um vídeo